Podcast De Olho na Inclusão. As principais notícias da semana sobre pessoas com deficiência. Olá, pessoal! Estava com saudade de apresentar o nosso De Olho na Inclusão, que tem sido muito, mas muito bem apresentado por nosso querido Wesley Gamaliel. Mas hoje é comigo, é uma edição especial, porque a ONCB, através da emissora da Organização Nacional de Cegos do Brasil, Rádio ONCB, fez a cobertura em tempo integral do EPM, o Encontro Paulista de Museus, que aconteceu no recém-reinaugurado Museu do Ipiranga, nos dias 8, 9 e 10 de novembro de 2022. Eu estive lá na companhia também do nosso colega da ONCB, Júnior Nascimento, e vamos trazer aqui para vocês muitas atrações do que aconteceu neste evento. Mas antes, é sempre bom lembrar, não deixem de curtir o nosso canal, inscrevam-se no canal YouTube ONCB na Rede, acione aí a curtida, né? Acione o sininho para receber as notificações, porque tem acontecido tantas coisas boas, né? Tanto conteúdo bacana aqui no canal YouTube ONCB na Rede. Bom, vamos trazer aqui no programa 5 grandes atrações que fazem um resumo do que ocorreu, do que aconteceu no Encontro Paulista de Museus. Vocês vão ouvir a representante da área de cultura, assim, a coordenadora de cultura da Unesco, do órgão das Nações Unidas no Brasil. Ela vai falar com a gente, foi palestrante lá ontem, quinta-feira. Você vai ouvir também a representante da ACAM Portinari, a diretora da organização civil que foi co-organizadora do evento. Vai acompanhar a diretora do Sistema Estadual de Museus de São Paulo. Vai ouvir uma descrição do novo auditório do Museu do Ipiranga, que foi inaugurado justamente no Encontro Paulista de Museus, na abertura do evento na terça-feira, dia 8 de novembro. E vai ouvir o secretário de Cultura e Economia Criativa de São Paulo, Sérgio Sá Leitão. Quantas atrações, né? E é com ele, com o secretário de Cultura e Economia Criativa, que a gente abre o programa de hoje. Secretário, no seu ponto de vista, qual o simbolismo de esse evento ter acontecido na terça, quarta e quinta, justamente no Museu do Ipiranga? Bom, nós estamos falando de um encontro que teve o principal objetivo de fortalecer a gestão e o trabalho dos museus em São Paulo e de permitir ou dar instrumentos para que esses 682 museus que nós temos no estado possam expandir as suas atividades, alcançando um público cada vez maior, né? E o Museu do Ipiranga representa tudo isso, né? Nós lutamos muito para que esse museu pudesse reabrir totalmente restaurado, totalmente transformado e também totalmente ampliado após anos fechado. Ele foi fechado em 2013 e reabriu agora em setembro de 2022, após 3 anos de obra, né, totalmente transformado. Então, ele simboliza o espírito do Encontro Paulista de Museus. O que significa para a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa saber que uma rádio, que é referência das emissoras web feitas por cegos e pessoas com baixa visão, uma rádio do segmento de pessoas com deficiência visual, transmitiu na íntegra o evento? Olha, isso é maravilhoso que tenha acontecido e tem tudo a ver com uma das principais diretrizes que nós temos aqui no nosso planejamento estratégico no âmbito da Secretaria, que é o de elevar o grau de acesso da população a bens, serviços e experiências culturais relevantes, diversas e significativas. Essa questão da acessibilidade, ela é chave para que possamos fazer esta ampliação. O acesso à cultura é um direito de todos os cidadãos e cidadãs. E aí, justamente nessa linha da discussão a respeito dos direitos das pessoas com deficiência, do protagonismo das pessoas com deficiência, tanto o Museu do Ipiranga quanto outros museus de São Paulo estão alinhados com a nova definição de museus do Conselho Internacional de Museus. O que essa nova definição tem a ver também com o tema da diversidade, do protagonismo das pessoas com deficiência, secretário? Bom, é uma definição que enfatiza essa questão da acessibilidade.
Essa, como eu disse, é uma diretriz com a qual nós estamos trabalhando aqui de maneira bastante enfática desde 2019 e agora com a nova definição de museus do ICOM, isso se consagra, né? Todos os nossos museus são 100% acessíveis o tempo todo. Essa é uma grande preocupação que nós temos, justamente para que possamos materializar os direitos culturais também das pessoas com deficiências. Na abertura do evento, na mesa de abertura, na terça-feira passada, no Museu do Ipiranga, na abertura do evento Encontro Paulista de Museus, o senhor disse uma frase, entre outras, uma frase mais ou menos assim, de que o maior retrato de um governo é o que está previsto no orçamento, quer dizer, o que está orçado para determinado setor. Sabemos que o governador eleito de São Paulo, ele segue a linha do governo de Jair Bolsonaro, que o senhor inclusive criticou na sua exposição, falando de alguns retrocessos na cultura nessa gestão. O senhor teme que conquistas como essas, como o Museu do Ipiranga reformado e outros avanços, tenham um retrocesso em São Paulo na nova gestão? Olha, eu acho que há diferenças entre o governo Bolsonaro e o que será o próximo governo aqui de São Paulo. Eu torço para que o próximo governo mantenha e melhore e amplie tudo aquilo que nós fizemos nos últimos 4 anos na área da cultura. Eu tenho certeza que, se assim proceder, o futuro governador estará dando ou prestando um serviço exemplar para a população do Estado. Eu sou sempre otimista, né? E eu espero que o próximo governo possa acolher e possa melhorar ainda mais tudo aquilo que fizemos nessa área da cultura. Isso é mais um desejo do que uma análise ou é mais uma análise do que um desejo? É uma combinação das duas coisas. Eu sei que muita gente na equipe do futuro governador preza, valoriza e reconhece tudo que nós temos e tudo que foi feito nessa área da cultura aqui em São Paulo, e entende que é fundamental manter e ampliar isso. Pois é, você acompanhou o secretário de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, Sérgio Sá Leitão. Ele que falou na abertura, na inauguração do auditório de onde estamos falando agora, o auditório do reformado Museu do Ipiranga em São Paulo, do novo Museu do Ipiranga em São Paulo. Agora eu vou conversar com uma palestrante de honra, né, uma palestrante de referência para todos nós, da mesa das 11 da manhã de quinta-feira. Me refiro a Isabel de Paula, coordenadora de Cultura da Unesco no Brasil. Unesco, que é o órgão das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. Isabel, respondendo uma das perguntas do auditório, você falou sobre o desafio da acessibilidade no museu. Ou seja, como tornar cada vez mais os museus acessíveis para pessoas com deficiência. Explique para os nossos telespectadores que desafio é esse. Olá, Marcos Aurélio. Eu queria cumprimentar também os ouvintes aqui da UNCB e dizer que, de fato, esse tema ele é de extrema relevância para os museus, considerando que o museu ele tem uma função social, ele deve atuar a serviço da sociedade, em primeiro lugar. E, nesse sentido, eu acho que é relevante que os museus tenham investimentos financeiros, condições técnicas, investimentos em formação, para que eles possam oferecer o que há de melhor em termos de acessibilidade às pessoas, aos brasileiros na sua diversidade. Então, nós falamos ontem no evento bastante sobre a importância da inclusão. Ainda é um desafio muito complicado no Brasil, ou seja, é um desejo, mas ainda há muito o que fazer nesse âmbito? De fato, muitos museus, eu diria que a maioria dos museus tem hoje essa preocupação com a acessibilidade e estão fazendo o melhor para que a população na sua diversidade tenha acesso. Mas ainda existem desafios de toda a ordem, que vão dos desafios financeiros, dos desafios de projetos a serem implementados nesses museus. E também eu gostaria de destacar a importância dos ambientes digitais, de se investir nas tecnologias de informação e comunicação
comunicação, utilizando as diferentes formas de comunicação para cegos, para as pessoas que têm deficiências auditivas, dificuldades auditivas. Então, existem ferramentas, elas estão aí, mas é preciso que os museus e os gestores tenham essa preocupação de adotar as melhores práticas em termos de acessibilidade museológica. Isabel, vamos falar um pouquinho sobre novidades. Vem aí um museu que vai funcionar, na verdade, numa ilha. E conte a novidade e o envolvimento, a participação da Unesco nesse projeto. A Unesco será responsável pela construção de um museu na Ilha das Cabras, uma ilha que fica em frente à Ilha Bela, muito próxima, e que a população nunca pôde ir até essa ilha porque ela foi ocupada ilegalmente durante 30 anos. E a pessoa foi condenada a pagar uma indenização ambiental e, por meio de um termo de ajustamento de conduta conduzido pelo Ministério Público de São Paulo, o valor dessa indenização será repassado para a construção de um museu voltado para a cultura, para a história dos povos do litoral norte de São Paulo. E nós estamos, nesse momento, fazendo os primeiros diagnósticos, levantamentos para a definição desse conceito de museu, que nós já sabemos será uma ilha-museu. Quando se chegar à Ilha das Cabras e você pisar nessa ilha onde muitas pessoas nunca puderam ir, os moradores, os caiçaras, os indígenas que vivem naquela região, quando chegarem lá já estarão pisando no museu. Toda a ilha será um belo museu que vai contar a história do litoral norte de São Paulo. Como tem sido a participação da Unesco na recuperação do Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, e se já existe realmente uma previsão de reabertura? Desde setembro de 2018, quando o Museu Nacional do Rio de Janeiro pegou fogo, a Unesco foi chamada a contribuir desde a avaliação dos impactos do museu, e nós desenvolvemos primeiro um projeto com o Ministério da Educação e logo depois um projeto com o Instituto Cultural Vale, voltado para a reconstrução do Museu Nacional. A Unesco está responsável pela condução dos projetos de arquitetura, projeto museológico, projeto de acessibilidade, segurança e sustentabilidade, todos os projetos complementares também para a reconstrução do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Tem uma previsão? A previsão é de que o museu, no seu conjunto, seja entregue em 2027. Você ouviu Isabel de Paula, coordenadora da Unesco para a Cultura no Brasil. E agora estamos mostrando para o público do De Olho na Inclusão uma vista panorâmica das cadeiras do novo auditório do Museu do Ipiranga. Júnior Nascimento, faça uma descrição desse auditório que foi inaugurado justamente na terça-feira, na abertura do Encontro Paulista de Museus. O auditório está no subsolo do piso Jardim do Museu do Ipiranga, por onde a gente pode acessá-lo. Então, o piso Jardim é um novo piso que foi construído com a reforma do museu. O auditório tem a capacidade de 200 espectadores e as cadeiras estão divididas em 3 blocos. Nas laterais de cada bloco, há uma escada que dá acesso para um palco principal, que mede mais ou menos 20 metros de largura. A iluminação ela é feita por luz de LED em luminárias e tem um pé direito de pelo menos 5 metros de altura. Ao fundo, áreas de equipe técnica para iluminação e tecnologia. No palco, existem 2 monitores para acompanhamento de vídeo pelos palestrantes e ao centro uma caixa de som com retorno. Angélica Fabri é diretora técnica da ACAM Portinari, uma das principais protagonistas como organização neste evento que aconteceu na terça, na quarta e ontem, o Encontro Paulista de Museus. Angélica, primeiramente explique para o nosso telespectador o que faz a ACAM Portinari. Primeiramente, muito obrigada por essa oportunidade, Marcos, de falar, assim, com
os nossos ouvintes e telespectadores aqui dos canais aqui que transmitem, nós somos uma organização social de cultura e nós atuamos na área de museus desde muitos anos atrás e a partir de 2008 iniciamos um trabalho em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, né, do Estado de São Paulo, para um trabalho de gestão nos museus que são do interior do Estado. E mais recentemente também nós desenvolvemos agora um trabalho com o Museu das Culturas Indígenas, que foi recém-instalado aqui na capital de São Paulo, um espaço também importantíssimo que vem preencher aí uma lacuna, né, que era assim necessária de ser preenchida, porque os povos originários têm que ter o seu espaço, né, de mostrar sua cultura, de mostrar as suas narrativas, né? Então, acreditamos também que vai ser um museu que vai adquirir, sim, rapidamente uma grande importância aí no nosso cenário cultural paulista e brasileiro. E somos parceiros, principalmente, na Secretaria das Ações do Sistema Estadual de Museus. Por isso, a nossa participação aqui também no Encontro Paulista de Museus. Isso, que foi uma participação muito bem sucedida, como vocês puderam acompanhar na rádio ONCB, 3 dias de debates muito enriquecedores e com grande organização no recém-reinaugurado Museu do Ipiranga. Falando nisso, Angélica, o que significou para a Can Portinari ter essa parceria com a rádio ONCB que transmitiu todo o evento? Olha, primeiramente eu quero dizer que acho que foi uma das coisas mais emblemáticas, porque eu acho que esse retorno do EPM, dessa forma presencial e também já incorporando essas possibilidades, né, para um público que não pode estar presente, e nesse lugar emblemático que é também, vamos dizer, a volta do Museu do Ipiranga, e essa parceria, né, com a SBN, porque o que a gente entende? Que, aliás, eu espero que seja assim, a primeira de muitas parcerias. Que a gente possa transmitir pela rádio eventos em outros museus. Ficamos muito felizes com esse encontro. Eu vou chamar de encontro também, né? Nós tivemos aqui, tivemos o nosso encontro paulista nesses últimos dias e acho que foi um grande encontro também, porque nós temos assim um cuidado, um carinho muito especial pelas nossas ações de acessibilidade. E sabemos que esse é um tema dinâmico que está assim aí adquirindo sempre novas possibilidades. A gente tem que estar atento. Então eu acho que um dos grandes das grandes vamos dizer assim situações que agregaram valor ainda mais importante, até pelas pautas que foram discutidas agora, né, no nosso EPM, por toda essa reflexão que a gente está fazendo nos nossos museus, de como nós temos que aprofundar o nosso diálogo, como que a gente tem que ser cada vez mais inclusivo, respeitar cada vez mais, né, abrir as nossas portas, né, para a diversidade, para todos os públicos. Eu acho que essa parceria eu celebro como um dos pontos altos aí do nosso EPM. Renata Citadin é diretora do CISEM-SP, o Sistema Estadual de Museus de São Paulo, realizadora também deste grande evento que terminou ontem, na quinta-feira, no Museu do Ipiranga. Renata, conte pra gente o que significa como marco, como mudança, ter sido realizado este evento e ainda mais no Museu do Ipiranga. Oi, Marcos, tudo bem? Eu acho que a realização do Encontro Paulista de Museus, após 2 anos de pandemia, né, em que nós pudemos nos reunir online, né, manter as programações dos museus, os museus puderam rever suas rotas, mas estarmos aqui num ano bastante simbólico, né, celebrando o bicentenário da independência do Brasil, reinauguramos o Museu Paulista, e agora, nos encontrando novamente presencialmente, eu acho que é um grande momento de reconexão, né? Reconexão com os nossos colegas, reconexão dos trabalhadores de museus que podem agora se abraçar, estar perto, e tudo aquilo que a gente conseguiu manter durante esse período da pandemia, hoje nós estamos aqui celebrando. Além de celebrar, eu acho que o Estado de São Paulo também reafirma o seu compromisso com a gestão das políticas públicas para a área de museus aqui no território, né? Eu acho que é um momento muito importante para nós, para os museus, né? Também para garantir a continuidade desse trabalho da política estadual de museus. Eu acho que é esse momento em que a gente celebra e luta, resiste por uma continuidade dessas políticas. Bom, usando aqui o conceito, a definição do ICOM, que é o Conselho Internacional de Museus, e também o próprio tema deste encontro, com que termos se faz um museu?
Então, Marcos, essa é uma grande provocação que a gente traz aqui no evento, né? A gente se inspira aí na efeméride dos 50 anos da Mesa de Santiago do Chile e esse movimento da redefinição do conceito de museus, em que o Brasil teve um grande protagonismo, né? Trazendo aí algumas questões que são questões caras na nossa sociedade, que a gente ainda tem que superar aqui no Brasil e na América Latina. Então, a gente se inspira nesses dois movimentos que acontecem na museologia, né, no tempo recente, para que a gente discuta. E eu acho que, assim, esses termos, eles são questões que a gente tem que debater. Então, os museus, eles são feitos de pessoas, são feitos de expectativas, são feitos pelos públicos, são feitos pelos trabalhadores. E esses termos é o nosso compromisso para que esses museus sejam assim, né? Então, talvez a gente não entenda que os museus são feitos de termos, né? São compostos por outros elementos, né? Mas que esses termos são o nosso horizonte para onde a gente tem que chegar, é onde a gente quer estar, é um futuro que a gente quer construir, e dentro desse futuro os museus ajudam a colaborar, né? Ou seja, é antirracista, é de convivência, é um espaço plural, é um espaço de cultura, de promoção da cultura, e é um olhar para o futuro, né? Não aquela ideia antiga que se tinha de que museu era só para falar do passado. Museu é um olhar para o futuro. E é um olhar também para a deficiência. Fale um pouquinho sobre o nosso segmento. Nesse conceito de museus, com o qual vocês, do Sistema Estadual de Museus de São Paulo, no qual o Encontro Paulista de Museus norteou os bate-papos, as conversas, as palestras, onde entra o tema da inclusão da pessoa com deficiência? Então, Marcos, é uma pergunta bastante oportuna, né, e providencial nesse momento, em que o CISEM já vinha fazendo alguns movimentos. E agora, com essa redefinição do conceito de museu pelo ICOM, e quem aceita e acolhe do museu ser um espaço acessível, nós tínhamos aí legislação no Brasil que já falava sobre isso, mas acho que é uma retaguarda bastante importante, né, esse posicionamento do ICOM com relação ao conceito de museus. Aqui no estado a gente tem o Encontro Paulista de Museus, em que desde a última edição virtual a gente já vinha provocando novos prestadores de serviço, de inclusão da pessoa com deficiência, mas acho que o mais interessante é pensar que a gente tem programado os nossos processos acessíveis, né? Tentado se reprogramar, eu acho que se reconfigurar para isso. A gente tem aí o Programa de Direitos Humanos em Museus, que é o Programa Sonhar o Mundo, que esse ano discute deficiência e acessibilidade em museu, deficiência em museus, né? Então, a gente vem aí com uma orientação a todos os museus paulistas, uma orientação aos museus da Secretaria, e também uma definição, tentando buscar o que é um museu acessível, né? Criar esse indicador para que a Secretaria consiga monitorar o que é um museu acessível dentro dos seus contratos de gestão e que a gente consiga também identificar quais são os nossos desafios dentro dos museus aí em todo o território paulista. Então, acho que as pessoas com deficiência a gente tem aí um momento dentro dos museus que não é só o acolhimento dentro dos museus, mas que as pessoas com deficiência construam museus conosco, né? Que a memória e a musealização da deficiência também seja apresentada, que tenha aí um protagonismo dentro dos museus. Então, acho que essa é a grande questão, o nosso desafio para a construção de um futuro melhor, né, que os museus tenham um papel preponderante nisso, que a gente aí tenha uma democracia, sem acessibilidade ela não acontece. Então, e a Rádio NCB transmitiu aqui, né, o tempo todo, transmitiu na terça, na quarta e ontem, quinta, o Encontro Paulista de Museus, também para promover essa acessibilidade. É isso mesmo, eu acho que a parceria com a Rádio ONCB para a gente é muito importante. Espero que os outros museus, organizando os seus eventos, também se aproximem da rádio, né? É um espaço que é muito caro para a gente, né? Que todos entendam o que é a política pública de museus, consigam nos cobrar, inclusive, né? E eu acho que, inclusive, aproveito aqui a oportunidade, Marcos, para agradecer à Rádio ONCB a acolhida de vocês dessa parceria conosco. Nosso presidente Beto Pereira está te mandando um abraço. Obrigado, um abraço, Beto. Então, assim, agradeço muito. Acho que é um marco importantíssimo, né, a transmissão do Encontro Paulista de Museus pela ONCB, e espero que a gente inspire outros museus, outras iniciativas da área da cultura para além dos museus também, né? Pois é.
juntamente com o Sistema de Museus de São Paulo, justamente com o CISEM, o Sistema Estadual de Museus, juntamente com a Campo Portinari, nós realizamos esse De Olho na Inclusão especialíssimo sobre os 3 dias do Encontro Paulista de Museus. Um De Olho na Inclusão muito especial, né, Renata? É isso mesmo. Um abraço a todos os ouvintes aqui da rádio. Telespectadores do De Olho na Inclusão. É verdade. E para os telespectadores do De Olho na Inclusão. Gente, esse foi um De Olho na Inclusão especial, com um balanço do que aconteceu no Museu do Ipiranga nos 3 dias do Encontro Paulista de Museus. Na próxima sexta-feira, volta o De Olho na Inclusão na sua edição mais tradicional, com a apresentação do Wesley Gamaliel, com Gustavo Torniero, com a Lorena, com toda a equipe. Então, não percam a edição regular do De Olho na Inclusão na próxima sexta-feira. Claro, porque você sabe, né? Com apoio na produção no Encontro Paulista de Museus de Júnior Nascimento, com Danilo Sanches Ferrari na edição, você sabe que toda sexta-feira estamos ligados, estamos de olho na inclusão. De Olho na Inclusão. As principais notícias da semana sobre pessoas com deficiência.